A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais emocionantes e inspiradoras da Bíblia, a história de Ester, uma jovem que se tornou rainha e salvou seu povo de um destino terrível. Antes de começarmos, te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, compartilhe o vídeo e deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. A história de Ester é uma das mais emocionantes e inspiradoras narrativas bíblicas, destacando-se pela coragem e fé de uma jovem mulher que arriscou sua vida para salvar seu povo. Situada no Império Persa, a narrativa é contada no livro de Ester, que faz parte do Antigo Testamento. Ester, cujo nome hebraico é Hadassa, que significa murta, era uma jovem judia órfã que foi criada por seu primo Mordecai. Eles viviam na cidade de Suzã, um dos centros do Império Persa. A vida de Ester tomou um rumo inesperado quando ela foi levada ao palácio do rei Xerxes, conhecido na Bíblia como Assuero, como parte da seleção para encontrar uma nova rainha após o rei destituir a rainha Vasti por desobedecer suas ordens. Ester, notável por sua beleza e graça, foi favorecida por todos que a encontravam. Ela encontrou favor também aos olhos de Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres, que lhe deu tratamento especial e colocou no melhor lugar do harém. Está escrito em Ester capítulo 2, versículo 9. Depois de um ano de preparativos, Ester foi apresentada ao rei e imediatamente encontrou favor aos seus olhos, sendo coroada rainha, substituindo Vasti. Em Ester capítulo 2, versículo 17, diz assim: o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça e favor diante dele mais do que todas as virgens, de modo que pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Amã, um oficial de alto escalão, é promovido pelo rei e todos devem se curvar a ele. Mordecai se recusa a curvar-se, o que enfurece Amã. Ao descobrir que Mordecai é judeu, Amã planeja não só matar Mordecai, mas também exterminar todos os judeus do império. Ele convenceu Assuero a emitir um decreto para esse fim. Em Ester capítulo 3, versículo 6, diz assim: E procurou Amã destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. Amã foi ao rei Assuero e apresentou os judeus como um problema, alegando que havia um povo disperso e separado entre os povos do império, cujas leis eram diferentes das de todos os outros e que não obedeciam às leis do rei. Portanto, seria do interesse do rei permitir que Amã os exterminasse. Em Ester capítulo 3, versículo 8 diz: Disse Amã ao rei Assuero: Existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino. As suas leis são diferentes das de todos os povos e não cumprem as leis do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-los. Assuero, sem investigar mais a fundo ou questionar o pedido de Amã, concordou com o plano e deu a Amã seu anel-selo, autorizando-o a escrever um decreto em nome do rei para o extermínio dos judeus. Amã lançou sortes para escolher o dia em que o massacre ocorreria. E o decreto foi escrito, selado com o anel do rei e enviado a todas as províncias do império. O decreto ordenava que em um único dia
o 13º dia do 12º mês, mês de Adar, todos os judeus, jovens, idosos, crianças e mulheres, deveriam ser mortos, aniquilados e seus bens saqueados. Em Esther capítulo 3, versículo 13 diz: as cartas foram enviadas por meio de correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, jovens e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e saqueassem os seus bens. Mordecai, ao tomar conhecimento do decreto de morte aos judeus, vestiu-se de saco e cinza, um sinal tradicional de luto e desespero profundo, e foi até a entrada do palácio para chamar a atenção de Esther. Ele também enviou uma cópia do decreto a Esther para explicar toda a situação, incentivando-a a falar com o rei. Em Esther capítulo 4, versículo 8 diz: e mandou-lhe dizer que entrasse à presença do rei para fazer súplicas por seu povo. Esther, compreendendo a gravidade da situação, pediu que Mordecai reunisse todos os judeus de Susã para jejuar por 3 dias e noites. Ela e suas servas fariam o mesmo. Este período de jejum foi um momento de preparação espiritual para o que ela estava prestes a fazer. Em Esther capítulo 4, versículo 16 diz: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, noite e dia. Também eu e as minhas moças assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, assim, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Após o período de jejum, Esther vestiu suas vestes reais e apresentou-se diante do rei. Isso foi um grande risco, pois, segundo as leis persas, qualquer pessoa que se apresentasse ao rei sem ser chamada poderia ser condenada à morte, a menos que o rei estendesse o cetro de ouro como sinal de misericórdia. Felizmente, o rei recebeu Esther favoravelmente e estendeu o cetro para ela. Em Esther capítulo 5, versículo 2 diz: sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei estendeu para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Então Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Esther não revelou sua petição imediatamente. Em vez disso, ela convidou o rei e Amã para um banquete que ela havia preparado. Durante o banquete, o rei perguntou a Esther qual era o seu pedido. Até metade do reino e seria concedido. Esther então convidou ambos para um segundo banquete no dia seguinte. No segundo banquete, quando o rei novamente perguntou a Esther qual era o seu pedido, ela finalmente revelou sua identidade judaica e expôs o plano maléfico de Amã para destruir seu povo. Em Esther capítulo 7, versículo 3 diz: se alcancei favor aos teus olhos, ó rei, e se bem parecer ao rei, conceda-se-me a vida por minha petição, e o meu povo por minha demanda. Furioso, ao descobrir que Amã planejara matar a rainha e seu povo, o rei Assuero ordenou que Amã fosse enforcado nas forcas que ele havia preparado para Mordecai. Além disso, o rei concedeu a Esther e Mordecai a autoridade para escrever um novo decreto que permitia aos judeus se defenderem. Em Esther capítulo 8, versículo 7 diz: então disse o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mordecai: eis que dei a rainha Esther a casa de Amã,
e o enforcaram na forca, porque estendera a mão contra os judeus. Assim como Esther jejuou para ganhar clareza, coragem e favor diante de uma situação de vida ou morte, também nós somos chamados a buscar práticas espirituais que nos fortalecem para enfrentar nossas próprias batalhas. O jejum e a oração nos conectam mais profundamente com Deus, nos ajudam a discernir sua vontade e nos capacitam a agir de acordo com essa vontade. Eles são os meios pelos quais colocamos toda a nossa confiança em Deus, reconhecendo que a verdadeira vitória vem dele. Portanto, seguindo o exemplo de Esther, somos incentivados a buscar momentos de jejum e oração, não apenas como um ritual, mas como uma preparação essencial para enfrentar os desafios da vida. Ao fazer isso, não só estamos nos aproximando de Deus, mas estamos nos revestindo com todas as armaduras espirituais disponíveis para nós, garantindo que estejamos prontos e capazes de enfrentar qualquer adversidade com fé e coragem. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida. Vamos finalizando mais um vídeo. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.